Olá, pessoal. Vamos continuar nossa matéria da aula passada. Nós vamos hoje concluir o tema sobre os patriarcas da nação de Israel. Os patriarcas, os líderes familiares da nação que se formou depois chamada Israel. A aula passada nós concluímos Abraão, não foi? Sim, muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os três descendentes depois. Vamos falar sobre Isaac, Jacó e depois José. Por que José, professor? Porque José foi dos 12 filhos homens de Jacó, o qual teve maior destaque e o qual, sob a vida do qual, sobre as obras dele, a nação de Israel pôde se manter viva e se construir, né? A partir dele que começa a nascer a nação de Israel. Muito bem, então estamos lá no capítulo número 2 do nosso livro, da página 32 até a página de número 36. Tá ok? Então, tudo que eu estou falando aqui agora para vocês tem no livro, nós vamos apenas explanar, vamos abrir e enxergar melhor o que está sendo falado aqui no livro. Tá ok? Então, lá na página 32, nós vemos sobre a vida de Isaac. Muito bem. De todos os patriarcas, todos os líderes da nação de Israel, o que a Bíblia acaba falando, relatando menos sobre a vida dele é do próprio Isaac. Tá, ok? Mas os poucos pontos que aparecem são suficientes para a gente poder enxergar o reflexo dele no Novo Testamento e para tomarmos base em alguns exemplos para seguirmos em nossa vida. Muito bem. Lá no capítulo 22, ele aparece como uma pessoa obediente. Lembra no 22, nós falamos na aula passada? Capítulo 22 de Gênesis é quando Abraão vai oferecer seu filho como sacrifício a Deus, pois Deus havia pedido para provar o coração de Abraão. Lembra, nós falamos na aula passada, que quando Abraão recebe o chamado de Deus, sai lá de Ur dos Caldeus, para na cidade de Harã, seu pai Terá morre, depois ele desce para Canaã peregrinar. Em cada cidade que ele passa, ele constrói um altar e cultua a Deus publicamente, sacrifica a Deus. Passou um período de tempo, teve a renovação da aliança em Gênesis 15, depois em Gênesis 17, nasceu Ismael em Gênesis 17, depois nasce Isaac em Gênesis 21, teve lá a destruição de Sodoma e Gomorra no meio do caminho, no capítulo 19. Porém agora, lá no 22, o coração de Abraão já não estava tão focado em Deus, mas sim no seu filho, na sua promessa, na bênção que ele havia recebido. Você sabe a história, nós falamos na aula passada, Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, Abraão obedece, e o interessante é que Isaac também, quando entende o que estava acontecendo, ele se torna obediente também, apontando lá para o Novo Testamento, como nós falamos na aula passada, um filho que obedece o seu pai até o ponto de morrer como sacrifício, apontando para Jesus. Ele mesmo carrega as madeiras, né? Isaac carrega as madeiras que seriam colocado fogo, Jesus carrega parte da sua cruz, carrega parte do madeiro no qual ele seria morto, oferecido como sacrifício. Então nós vemos no capítulo 22 já Isaac como alguém obediente. No capítulo 24 nós vemos algo interessante da sua vida. Deixa eu pegar outra caneta preta aqui, que isso aqui também está fraca. Que é a questão do seu casamento. Seu pai Abraão tinha mais de 125 anos já na época. Seu filho Isaac já era adulto, porém se mantinha solteiro. Não era casado nem tinha filhos. Então Abraão, preocupado com essa situação, o que ele faz? Inscreve seu filho Isaac numa rede social de relacionamento. Não. Ele fala, para que meu filho Isaac não tome relacionamento, não se case com uma das mulheres da região de Canaã, dos 7 nações que habitavam Canaã, ele manda o seu servo Eleazar ir buscar uma noiva lá na cidade de Harã, onde havia ficado parte da família de Abraão. Ok? E vai lá, o servo vai e busca, o servo já temia Deus, assim conforme a fé que Abraão demonstrava dentro do seu acampamento, da sua tenda, da sua família, e ele ora a Deus, Deus dá uma estratégia para o servo, e o servo lá, quando chega na cidade de Harã, através dessa estratégia, desse plano, que foi o qual? A mulher que sair, quando chegar perto da região lá da família de Abraão, que sair
e der de beber água para mim, para os meus companheiros, para o meu camelo, os meus camelos, ela vai ser a que eu vou casar. Que eu vou casar não, né? Que Isaac vai casar. Daí não pode, né? Deus o livre. Furar os olhos do menino. E sai Rebeca, que com essa benevolência recebe os estrangeiros e dá de beber para o Eleazar, com aquela comitiva, com os animais. O Eleazar revela o plano, fala, olha, meu servo é Abraão, tal, vem buscar a noiva, ela vai, conta para o seu pai. E o pai recebe, ele paga o dote, as riquezas que Abraão havia mandado, e desposa ela para Isaac. Traz ela para a terra de Canaã, ela casa-se com Isaac. Muito bem. Lá no capítulo 25, já haviam se casado há algum tempo, Isaac já tinha cerca de 40 anos, a Bíblia nos relata, porém, eles não haviam tido filhos ainda. E, um detalhe, Rebeca era estéril, assim como sua sogra Sara. Então, Isaac sai para orar no campo, Deus fala ao coração de Isaac, se lembra de Rebeca e lhe torna fértil, abre a madre. Eles têm relação e ela se encontra grávida de filhos, os gêmeos. É aquela promoção, faça um, leve dois. Encontra-se grávida de gêmeos, tá ok? E recebe uma profecia durante o momento de gravidez, que fala, olha, o mais novo dominará, governará sobre o mais velho. Ok? No momento do nascimento, essa profecia começa a se cumprir. Por quê, Tiago? Porque quem nasce primeiro é o menino ao qual os pais chamaram de Esaú. Ok? Que também na Bíblia é chamado de Edom. E quem nasce momentos depois, é Jacó, que depois foi chamado de Israel. Tá ok? O menino é chamado Esaú porque ele nasce com muito pelo, muito cabelo. E o Edom é referente à sua cor avermelhada, talvez fosse ruivo. E Jacó recebe esse nome carinhoso dos seus pais, por quê? Porque ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, ou seja, ele estava tentando pegar o lugar do seu irmão. Então Jacó, na cultura, na língua hebraica naquele tempo, né, o Jacob, queria dizer aquele que puxava o calcanhar, que dava uma rasteira, puxava o tapete, o suplantador, uma palavra bonita, né, do português dentro do vernáculo, é aquele camarada que fura os olhos, que puxa o tapete. Porque ele tenta já nascer primeiro que o seu irmão. Ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão para tentar tomar o lugar dele e nascer primeiro. Muito bem até aí? Tranquilo, né? Vocês lembram da história? Bem fácil. Capítulo 26. As crianças estão crescendo, a família está peregrinando na terra de Canaã. Lembra a promessa que Deus faz para Abraão? Fala, olha, você vai andar, você vai peregrinar sobre essa terra e eu vou conceder ela para vocês. Mas lá em Gênesis capítulo 15, Deus refaz a promessa para Abraão e vai explicando mais um pouquinho da promessa. Ele fala, olha, você e sua descendência vão peregrinar nessa terra e vão ser 400 anos escravos, durante 400 anos vão ser escravos na terra do Egito. Vão estar sob servidão na terra do Egito. E o legal é a gente não enxergar o que nós enxergamos nas lentes que nós enxergamos hoje em dia. Falar, foi escravo, você imagina o quê? Escravidão colonial nas Américas. Comprava-se pessoas na costa da África, na costa oeste da África, levava debaixo de ferro, debaixo de grilhões de arma de fogo e trabalhava até a exaustão, até a morte, recebendo só pão e água quando recebia. Abuso moral, abuso corporal, enfim, físico, de tudo que é jeito. A escravidão nessa época não representa isso apenas. Isso era uma pequena parcela. Muitas vezes era comprado como escravo, não tinha direito político, não tinha direito de construir família. Então a gente vai ver isso lá para frente na lei mosaica. Por exemplo, o escravo nascia numa casa, ele tinha uma mulher, tinha filhos, e aqueles filhos que nasciam dentro da casa do seu senhor, daquele que mantinha ele como escravo, como servo, de repente o escravo conseguia liberdade, mas os filhos tinham que ficar lá. Então é legal a gente começar já a enxergar a escravidão no mundo da antiguidade, no nosso caso no mundo bíblico, com outros óculos, com outros olhos, né? Foi escravo tudo amarradinho lá, preso. Não. Isso é a imagem que nós temos da escravidão colonial, que infelizmente ocorreu no nosso continente de norte até o sul. Tá ok? E na própria África, no período colonial, no período do expansionismo, que você aprendeu já na história geral, não é verdade? Capítulo 26. Então,
Isaac estava peregrinando naquela terra como Deus havia prometido para Abraão. Ele não sabia onde que ele ia ficar parado, então ele caminhava. Havia pasto ali, levava seu gado para comer, mudava de cidade em cidade. E no capítulo 26 ele teve problema com seus vizinhos. Por quê? Alguns vizinhos, movidos de inveja e raiva, começam a entulhar os poços, as fontes de águas de Isaac, seu servo e sua família. E diz a Bíblia no capítulo 26, que depois que foi entulhado os poços, Deus prosperou Isaac. Isaac se mudou para a terra do lado e Deus fez brotar, fez nascer poços e fontes de águas para alimentar Isaac, seus familiares, seus servos, seus animais. Então nós vemos o reflexo do cuidado de Deus, da provisão de Deus, mesmo em meio a circunstâncias adversas, mesmo em meio a adversidades. E depois a gente pode comparar isso aqui também, como lá um texto de João capítulo 4, né? Quando você vê Jesus com seus discípulos cruzando da Judéia para a Galiléia, eles passaram numa cidade chamada Sicar, no meio da região da Samaria, ao qual os judeus não se davam. E lá ele fala para uma mulher samaritana, fala, olha, eu sou a fonte de água viva, aquele que beber de mim jamais terá sede. Nós vemos a provisão de Deus, tanto no material quanto para o espiritual. Tá ok? Então esses são os pontos da vida de Isaac, os pontos mais altos que a Bíblia destaca. Vamos apagar aqui. Após isso, começa a sair o foco da vida de Isaac e se torna para a vida dos seus filhos gêmeos, para Esaú e Jacó. Ok? Então, no capítulo número 27, nós vamos ver o primeiro fato de destaque, né, de elevo na vida de Jacó e Esaú. E no principal de Jacó, que vai colocar ele como um dos patriarcas, como um dos líderes da família de Israel. Que é a questão da primogenitura. Que palavrão é esse, Tiago? Primogenitura quer dizer da palavra primo, primeiro, e gênito, genitura de gênito, de filho, quer dizer filho. Então, o primogênito é o filho mais velho, o primeiro filho. Na antiguidade, era comum no costume que o filho mais velho recebesse a maior parte da herança e fosse o responsável pelaquela família quando o pai, o líder da família, morresse. Tá ok? Então, no caso de Esaú e Jacó, quem seria o primogênito era Esaú. Tá ok? Vamos lá. E é legal também que você enxerga isso no Novo Testamento, naquela parábola, naquela história que Jesus fala em Lucas capítulo 14, do filho pródigo. Pródigo não era nome nem apelido, pródigo quer dizer próspero. Tá? Então, o filho pródigo, o que ele fala? Ele era o filho mais novo, mas ele vai lá e já pede a morte do seu pai para pedir herança. E o filho mais velho sairia perdendo com isso, pois perderia parte da herança. Então, a questão da primogenitura. Esaú, vou colocar um fato que ocorria dentro lá da tenda de Isaac. Dentro lá da casa de Isaac e Rebeca acontecia um negócio que não acontece hoje em dia. Não acontece. Havia o chamado favoritismo. O que é isso, Tiago? Eles tinham 2 filhos. Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Se identificavam, tinham afinidade maior. Até aí tudo bem. O problema é que isso era explícito. Isso era claro dentro da casa de Isaac. Isso era tão notório que a Bíblia, Deus fala, não, fala para Moisés, pode escrever isso aí. O que acontecia? Eu vi lá, eu sou testemunha. O favoritismo ficava explícito, ficava claro, ficava notório. E isso começa a refletir no relacionamento familiar, como nós vamos ver em seguida. Isaac preferia Esaú. Esaú, ele era caçador, ele era um homem do campo, um homem bruto. Enquanto Jacó, ele era caseiro, ele era pacato, e sua mãe Rebeca preferia ele por causa disso. Num determinado momento na vida deles, eles já na fase adulta, os 2 irmãos, Esaú volta do campo sem conseguir pegar nenhuma caça, nenhum animal. Cansado e exausto, enquanto Jacó estava preparando um guisado de carne com lentilhas. Esaú chega lá no acampamento, chega na tenda e sente o cheiro daquela comida e fala para Jacó, me dá um pouco disso que eu estou perto de morrer, estou desmaiando de fome aqui. Corri atrás do animal o dia inteiro, não consegui pegar nada.
E Jacó mostra o seu caráter de suplantador, de puxar o calcanhar, de puxar o tapete e falar, olha, eu vou te dar se você me vender o direito de ser o filho mais velho, se você me vender o direito da primogenitura. E Esaú mostra mais tarde o seu caráter mundano, material, que não dá lado, não liga para as coisas espirituais. Como lá para frente a carta de Judas, a epístola de Judas fala, né? Não sejam como Esaú, que foi mundano e materialista. Ele fala para o seu irmão Jacó, fala de que me adianta o direito de ser o filho mais velho, a primogenitura, se eu estou perto de morrer. Tanto faz se eu receber herança dobrada, ou se você é o líder da família, é importante que agora eu estou perto de morrer e estou com fome. Então me dá um pouco dessa comida sua, e você pode ser o filho mais velho, pode ser o que você quiser. Então Jacó fala, beleza, então vamos trocar, está trocado. Então ele recebe agora o direito da primogenitura de ser o filho mais velho. Tá ok? Havia o cartório oficial de Canaã naquela época? Tabelionato de notas e registros, Canaã, primeira vara civil? Não. Tá, então eles trocaram, e daí? De que adianta isso? Trocaram, estava só os dois lá, não tinha testemunha lá, ninguém colocou o dedão, ninguém assinou, cortou o dedo com sangue, fez uma aliança? Não. Mas Deus estava vendo aquilo lá, e via a intenção do coração de Esaú e de Jacó. E agora ele começa, Deus falar, como eles estão caminhando assim, eu consigo cumprir aquele plano do mais novo dominar sobre o mais velho servir o mais novo, ou seja, Jacó é quem tomaria destaque na descendência. Jacó é aquele que dominaria sobre Esaú. Isso vai refletir mais para frente na entrada da nação de Israel na terra de Canaã e a sua tomada de posse. Tá ok? Passa mais um período da vida deles, e agora Isaac já está cego, já está bem idoso, debilitado, perto de morrer. Próximo à sua morte. Então ele fala para o seu filho Esaú, fala, Esaú, vá lá e busque um animal do campo e prepare uma comida para mim. Assim que você preparar essa comida, eu vou comer e vou transferir as bênçãos que meu pai Abraão transferiu para mim, para você. Colocava a mão direita sobre a cabeça do filho mais velho e transmitia todas as bênçãos. Fala, olha, você vai ser próspero, você vai dominar, piriri, pororó, pororó. E no nosso caso, as bênçãos que Deus havia feito para Abraão, lá em Gênesis 12. Lembra? Sai da terra da tua parentela, da tua família, e de você vão nascer filhos, que vão ser reis, príncipes, e vão governar sobre a terra. Eu vou te dar a terra que você colocar os pés, que você peregrinar, e todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, e todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, Abraão transmite essa bênção para Isaac, Isaac transmite essa bênção para Jacó, e no caso era para ser para Esaú. Muito bem. Então vai Esaú procurar a caça, e Rebeca, esposa de Isaac, mãe dos dois, ouve a conversa e fala para o seu filho predileto, para Jacó. Fala, Jacó, o negócio é o seguinte, seu irmão foi lá procurar a caça, mas faça o seguinte, pegue aqui um cozido, faça uma refeição para o seu pai e entregue para ele. Quando ele se entregar, ele vai comer, você fala que ele não está enxergando bem mais, você fala que Esaú, e ele vai te abençoar com a bênção do filho mais velho, com a bênção da primogenitura. Jacó fala, mas mãe, o Esaú é peludo, como é que o pai vai... Ele vai me apalpar aqui e vai perceber. Fala, não, pegue um animal, pega a pele do animal, coloque sobre os seus braços, sobre o seu pescoço, e a hora que ele apalpar, vai imaginar que vai pensar que é Esaú. Então ele vai lá e observa todo o plano que sua mãe fez, e vai lá, pega a roupa de gala do seu irmão Esaú, que estava com o cheiro dele, com o perfume dele, seja lá qual for esse perfume, esse odor, não convém a gente saber, e coloca a pele do animal sobre os seus braços, sobre o seu pescoço, e faz a comida e entrega para o seu pai Isaac. Seu pai Isaac, ao receber a comida, fala, puxa, o cheiro é de Esaú, a comida aqui, mas como é que está acontecendo isso? Você acabou de sair buscar um animal, Esaú? Que história é essa? Não, é que Deus me abençoou e mandou um animal bem na porta que hora que eu saí. Já conta a primeira mentira.
Já começa aquela encenação, aquele engano para enganar o seu pai Isaac. Mas eu estou ouvindo aqui você, o cheiro, estou tocando em você, a roupa, o perfume, o pelo é de Esaú, mas porém a voz é de Jacó. Fala, não dá bola não, pai, isso é coisa da sua cabeça, já é velhinho já. E conta mais uma mentira para o seu pai. E Isaac come aquela refeição e questiona mais uma vez Jacó. E Jacó mais uma vez mente, falando, afirmando que era Esaú. E Isaac agora abençoa a Jacó com aquelas bênçãos de Abraão. Será bendito sobre toda a terra, tomará posse, do seu ventre, do seu lombo, vão sair filhos, que vão ser reis, príncipes, vão abençoar toda a terra, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Muito bem. Acabou de abençoar Jacó, Jacó vai lá, contente com a sua mãe, sai de perto do seu pai Isaac, e nesse momento volta Esaú do campo com a caça, prepara a comida e vai levar para o seu pai Isaac. No momento que ele leva, Isaac toma um susto, fala, puxa, mas eu acabei de abençoar você, como isso? Daí cai a ficha dos dois, fala que foram enganados por Jacó. Esaú cai em desespero, como a Bíblia fala, como citei já na carta, na Epístola de Judas, que ele tenta se arrepender, porém não acha lugar para a bênção. E pede desesperado para que seu pai Isaac o abençoe. E fala, puxa, mas não sobrou nenhuma bênção, você abençoou ele, não sobrou nada para mim. Isaac vai lá dar um prêmio de consolação para Esaú, fala, já abençoei ele. E ora por ele e fala, olha, você vai tomar o lugar aqui na terra onde cai o orvalho, você vai ser caçador, vai ser próspero, e é o que sobrou de bênção para você. E o que realmente acabou ocorrendo depois com a descendência de Esaú, o qual eles tomam aos montes de Seir e a região montanhosa, que se chamou depois Edom, que hoje em dia fica no sudeste de Israel. Mar da Galileia, vindo para o sudeste, a região onde já tem montanhas de cor vermelha por causa do minério de ferro que lá existe. E agora se instaura a confusão na casa de Rebeca e Isaac. Por quê? Esaú está irado com Jacó a ponto de desejar matar ele. Rebeca, vendo esse quadro, fala, olha, Jacó, não dá para você ficar mais aqui. Seu pai já é velho e no momento que Isaac morrer, Esaú vai procurar matar você de qualquer jeito. Então ela faz o seguinte, fala, olha, vá embora, fuja para a casa do meu irmão, lá em Arã. Lá na cidade de Arã, onde Abraão já havia peregrinado, da onde veio a própria Rebeca. E Jacó vai embora, fugido para a cidade de Arã, ao norte de Israel, ao norte da Palestina, onde hoje em dia é a atual Síria. E no meio do caminho ele passa por uma cidade que depois se chamou Betel. E lá é um dos pontos mais importantes da vida de Jacó. Quando ele chega nessa cidade, que se chamou Betel depois, no momento ela se chamava Luz, ele dorme encostado sobre uma pedra, e nesse momento que ele dorme, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada que é colocada entre os céus e a terra, na qual os anjos de Deus sobem e descem essa escada. Jacó acorda espantado com aquele sonho e fala, puxa, esse lugar é tremendo, é maravilhoso, só pode ser apenas a casa de Deus. E ele chama aquele lugar de Bet-El, a casa de El, a casa de Deus. Um dos nomes para o qual eles chamavam a Javé, o Altíssimo, e El era um dos nomes. Ok? E ele fala, acrescenta o seguinte, olha, se o Senhor Deus me guardar na minha caminhada, me guardando em segurança para Arã, e depois voltando para a minha terra, para a terra de Canaã, eu vou dar o dízimo e oferta de tudo que o Senhor me prosperar. Ok? E ele faz essa aliança com Deus e derrama o azeite sobre aquela pedra, simbolizando a aliança dele com Deus. A única coisa que ele tinha para ofertar no momento. E ele vai para a cidade de Arã, chega lá. Primeira pessoa que ele encontra na porta da cidade é Raquel, a sua prima, filha de Labão, seu tio, irmão da sua mãe Rebeca. Ele se apaixona por Raquel, ele conta quem ele é, Raquel leva ele lá, mostra para Labão, recebem ele bem, e ele está apaixonado e fala para Labão que quer se casar com Raquel. E Labão, seu tio, fala, beleza, vai se casar com ela, mas porém você tem que pagar o dote, você veio com a mão abanando aqui, você tem que pagar alguma coisa por ela. Então você tem que trabalhar 7 anos. Depois desses 7 anos, você poderá se casar com ela. Tá ok?
Por que havia o dote? Só um parênteses na nossa aula. Por que havia o dote? Porque tinha que pagar. Oi? Garantia de... Isso, também. E, você vendo por um lado mais prático, saía uma mão de obra de dentro da casa, dentro da família, no mundo antigo. Você tirava alguém que poderia gerar. Por exemplo, Raquel poderia dar filhos e esses filhos ficarem debaixo da cobertura de Labão e se tornarem seus empregados, cuidar da sucessão da família, defender de ataques inimigos. Ela poderia costurar, ela poderia cozinhar, poderia fazer qualquer coisa. Então, estava tomando uma mão de obra daquela casa, daquela família. Por isso também se pagava o dote. O dote de Jacó para Raquel foi 7 anos de trabalho com os pastores de Labão. A Bíblia fala que ele trabalhou aqueles 7 anos como se parecesse uma semana. Passou muito rápido. Ele nem viu passar os 7 anos. E agora vai se consumar o casamento. É feita a festa, como no costume da antiguidade, a noiva inteira, na antiguidade, no mundo oriental ainda, a noiva inteira era coberta, igualzinho os dias de hoje, né? Bem igual. Claro que não. Ela era coberta o rosto, coberto o corpo, então não tinha como Jacó ver quem era quem. No caso das mulheres, eles se casam, tem a celebração, tem a noite de núpcias. No dia seguinte, hora que acorda na sua tenda, ela tinha uma tenda separada, né? Ele vivia com a sua esposa, ele acorda e vê que não era Raquel, que era Lia. Como costume da antiguidade, houve a festa, houve bebida, ele já havia bebido, estava bêbado, não viu quem era, dormiu com a mulher errada. A hora que acorda, fala, tem coisa errada aqui. E vai tomar satisfação com Labão, seu tio. E agora ele percebe que a questão do engano, a questão da mentira, do planejamento, era algo peculiar da família da sua mãe. Ele percebe que seu tio Labão era tão bom em enganar, em fazer ardios, quanto a sua mãe Rebeca. E Labão fala para ele, olha, na nossa cultura, o certo é quem casa primeiro é a filha mais velha. Não posso entregar a mais nova em casamento sem que a mais velha case. Só que o detalhe que eu esqueci de contar para você foi antes do casamento, né? Agora você já casou, já era. Mas, porém, eu vou te dar a Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos para pagar o dote dela também. Passa-se uma semana das núpcias, né, do casamento, Labão entrega Raquel para Jacó, e Jacó trabalha mais 7 anos para pagar o dote de Raquel. E aí começa a confusão, instaura-se a bagunça na tenda de Jacó. Do capítulo 29 ao 30, nós vamos ver isso acontecendo o seguinte. Agora Jacó estava casado com Lia e com Raquel. Ele tinha que desdobrar suas atenções entre Lia e Raquel, suas obrigações maritais, sexuais entre Lia e Raquel. Depois, agora, começa a acontecer a bagunça, o imbróglio. Lia era a filha mais velha, era desprezada. Diz a Bíblia que ela era fraca de olhos. Oi. Depois eu pego, obrigado. Alguns intérpretes, alguns estudiosos mais antigos, falam que fraca de olhos poderia ser estrábica, vesga. Os mais modernos colocam que ela apenas era uma pessoa apática, não era feia, porém não tinha vigor, não tinha vida, enquanto Raquel já era aquela pessoa radiante. Então Lia era a filha mais velha que nunca havia se casado. Foi casada à marra, no engano pelo seu pai. Porém, ela era fértil, ela não era estéril. Então, nas relações dela com Jacó, logo de cara, ela já sempre vai ter tendo filho. Tem logo de primeira leva, já tem 4 de cara. Não quadrigêmeos, mas um na sequência do outro. Enquanto a sua irmã Raquel, que era a amada de Jacó, a quem ele gostava realmente, porque ele via
feito o acordo com Labão, ela era estéril, não podia ter filhos. Vendo que a sua irmã Lia tinha filhos, ela vai e fala para Jacó: olha, como costume do nosso povo, igual Abraão fez com Sara, pega minha serva, lá com Abraão foi Agar, né? E tem a relação com ela. Quando nascer a criança, vai ser chamada de meu filho ou minha filha. E Jacó vai lá e tem relação com Bila, no qual tem filhos. Lia tinha tido os 4 filhos e Deus encerrou a madre dela, não pôde ter mais filhos durante um tempo. Então ela, vendo aquilo que a sua irmã Raquel tinha feito, ela vai lá: olha, Jacó, como eu não posso dar mais filhos, vai, deite com a minha serva, com a minha empregada Zilpa, e quando nascer a criança vai ser considerado meu filho ou minha filha. E dito e feito. Imagine a cabeça desse homem. Imagine esse homem chegando em casa do campo, cansado, de cuidar dos animais, lavar animal, curar a filha do animal. É o que ele quer agora: tomar banho, deitar no sofá e assistir televisão. Assistir o Canaã Futebol Clube lá, né? Ele não tem sossego, ele tem que dividir a atenção, e a Lia fala: não, hoje sou eu. A Raquel fala: não, hoje sou eu. Daí ele fala: mas se não sou eu não posso dar, é minha serva. Então é minha serva. Esse homem estava com um terremoto na cabeça dele, né? E ele vai, se deita com Zilpa e tem filhos também. Passado um tempo, Deus vai lá e lembra de Lia e abre a madre dela, ela se torna fértil de novo e tem mais filhos. Passa-se muito tempo e Deus lembra-se de Raquel, e Raquel concede um filho para Jacó, cujo nome é José. Tá ok? Nessa somatória toda aqui entre filhos, eles têm na época 11 meninos e uma menina, chamada Diná, tá ok? A gente acaba vendo muito pouco nas pregações, nos estudos, mas é uma menina, uma personagem que vai ter destaque dentro da família de Jacó. Então agora Jacó já havia trabalhado 14 anos para pagar o dote de Lia e o dote de Raquel. Agora ele faz um acordo com Labão e vai trabalhar mais 7 anos para ter a sua herança, para ter seu patrimônio. Vamos colocar aqui patrimônio. E ele acorda um salário com seu tio Labão. E fala: olha, vamos ser o seguinte, eu cuido dos seus animais, e todos os animais agora aqui, eu vou pôr para eles para procriarem, todos os animais que nascerem manchados, malhados, salpicados, vão ser o meu salário, e os que nascerem com cor inteira, independente da cor, vão ser o seu salário. Ele acorda isso com Labão e fala: beleza, muito bem. Só que Deus prospera, dá estratégias para Jacó, e de repente começam a nascer mais animais pintados, salpicados e malhados do que os animais de cor inteira, de cor lisa. Labão, vendo isso, vai lá e fala: olha, Jacó, legal aqui, mas eu acho melhor a gente mudar o nosso acordo de novo. Todos que forem animais salpicados, malhados, manchados vão ser meus, e os que forem de cor inteira, cor lisa, vão ser seus. E eles fazem essa troca mais uma vez. E toda vez que Deus prosperava e abençoava Jacó, Labão ia e mudava o salário, mudava o combinado, mudava o acordo, mostrando que Labão era muito mais hábil na arte de enganar, de ludibriar, do que a mãe de Jacó, Rebeca, que é a sua irmã Rebeca. Muito bem, vamos apagar aqui. Já se passaram agora cerca de 21 anos. Já se passaram cerca de 21 anos de Jacó trabalhando na casa de Labão. Já havia casado já com as duas irmãs e já tinha 12 filhos, 11 meninos e uma menina. E agora ele já tinha um grande rebanho, já tinha os seus próprios servos, seus empregados, e ele fala: não consigo mais ficar aqui nessa terra. Ele queria voltar para a terra dele de Canaã, onde estavam seus familiares, e ter a sua própria vida. Então, ele aproveita um determinado momento, onde Labão vai com os seus servos pastorear os animais, longe do acampamento, e foge com seus familiares, com suas esposas, empregadas, filhos, seus animais e seus servos.
e ele foge. Quando Labão volta para seu acampamento, para sua casa, vê que eles haviam fugido e vai atrás deles. Após 3 dias, os dois grupos se encontram. E quando se encontram, num lugar que depois foi chamado de Poço do Juramento. A hora que se encontram, uma das coisas que Labão vai atrás, além de tirar satisfação, de falar por que levou as filhas, por que levou os netos, por que levou os gados, os animais, ele vai atrás de outra coisa também, que é chamado os ídolos do lar. O que é isso? Eram imagens e esculturas de divindades, ao qual a família de Labão adorava. Só que além de ser a imagem do Deus que eles prestavam cultos, quem possuía aqueles ídolos do lar, aquelas imagens, aquelas estátuas, era que tinha autoridade de liderar a família, de liderar a tribo. Então, Raquel pegou aquelas estátuas, sem Jacó saber, e colocou debaixo da lona que cobria sua tenda, né? Então ela escavou, colocou lá embaixo, colocou a lona em cima, montou a tenda sobre ela e ficou assentada lá. Quando Labão entra procurando sua família, suas filhas, seus netos e esses ídolos do lar, Raquel estava sentada sobre a lona e fala para o seu pai Labão: olha, não posso levantar porque estou nos dias de menstruação, então tenho que ficar quietinho aqui como é o nosso costume. Labão finge que acredita e engole aquilo lá e para de procurar os ídolos do lar e vai tomar satisfação com Jacó. Tá, ok? Por que Raquel fez isso? Porque ela estava destituindo a autoridade do seu pai Labão. Ela fala agora, quem manda agora é Jacó. Na cabeça, na cultura que ela vivia, aquilo representava a autoridade. Ela não tinha os mesmos costumes, nem a mesma fé que Jacó havia abraçado, recebendo de seu pai Isaque, recebendo do seu avô Abraão. Então, Labão tira satisfação com Jacó e fala, por que você fugiu, por que não? E Jacó fala, olha, eu fiquei 21 anos trabalhando para você, por mais de 10 vezes você mudou o meu salário, a gente não consegue viver mais junto já. Então, Labão entende o lado dele e os dois fazem um juramento naquele poço. Fala, olha, eu não vou passar desse poço para baixo, para a terra de Canaã, para perseguir, para fazer mal para você, nem você vai passar desse poço para cima, para a terra de Arã, para fazer mal para mim, perseguir ou destituir de alguma coisa. Os dois fazem as pazes e selam uma aliança naquele poço. E agora Labão volta para sua terra e Jacó desce de volta para a terra de Canaã. No meio dessa caminhada, ocorrem 2 episódios que eu creio que vocês conhecem. O que acontece? Primeira coisa, quando Jacó estava voltando para Canaã, os seus servos trazem notícias que Esaú, com cerca de 400 homens, estão indo ao encontro dele. O que Jacó pensa? Ele vai vir me matar. Ele descobriu que eu estou vivo ainda, está vindo ao meu encontro. Então ele separa a sua família em 4 grupos, sua família e seus servos, e manda por ordem de menor preferência. Primeiro vai Zilpa com os filhos e com os servos e alguns animais, e com presentes para Esaú. Depois vai Bila com os filhos, com os animais, com os servos e presentes para Esaú. Depois vai Lia com animais, com os seus filhos, com presentes para Esaú. E por último vai Raquel com seu filho José, com seus servos, com animais e presentes para Esaú. Então Jacó já reflete aquilo que ele havia vivido lá na casa dele, o favoritismo, algo que vai refletir lá na vida de José. A separação, a acepção entre o filho preferido, a acepção entre a família preferida, em tornar claro aquilo que de repente é uma identificação pessoal. Eu gosto mais desse porque esse é mais parecido comigo, ou porque sim, são identificações que todo ser humano faz, como assim escolhemos amigos, escolhemos nossos cônjuges, porém não se pode tornar pública e notória, nem afetar os relacionamentos, como afetou a casa de Isaque e vai afetar a casa de Jacó. Tem o filho preferido, tem o colega de trabalho preferido, tem a amiguinha da igreja preferida, e não conversa com mais ninguém. Não. Tem a pessoa que se identifica mais, mas não pode afetar nossos relacionamentos. Tem o pastor preferido, só esse ora por mim. Não. Todo pastor é instituído por Deus. Por que o outro não pode orar? Ou tem mais poder, tem menos poder? É videogame que tem a graduação do poder lá? Não. As acepções, os favoritismos que confundem os nossos relacionamentos e causam dissabores e entraves, seja na casa, no emprego, na família, na igreja, em qualquer local onde tem um grupo social.
Então agora, Esaú está separado lá dos seus familiares, ele fica sozinho. E eles têm que atravessar um braço de um rio, no rio chamado Jaboque. Ok? Então, quando você vê na pregação, Jacó atravessou o val do Jaboque. Que trem que é esse? Jaboque é no rio, o val, um pequeno braço. Tá? Então, ele fica sozinho de madrugada para atravessar aquele braço do rio, enquanto os 4 grupos foram na frente. E nesse momento, ele se encontra com um ser celestial, com um anjo. E ele passa a lutar com o anjo. Sai na mão mesmo, não é trocar ideia. Fala, não, é rap, cururu. Fala, não, fala você. Depois fala, não, é briga física. Sai na mão os dois. E o anjo, diz a Bíblia, que não conseguia prevalecer contra Jacó. E quando começa a nascer o dia, você sabe a história, o que acontece? Jacó não deixa o anjo partir, fica segurado, travado nele, e o anjo fala, olha, eu tenho que ir embora, me deixe. Ele fala, não vou deixar enquanto você não me abençoar. O anjo toca na articulação do seu quadril, Jacó se afasta, e agora Jacó expõe algo bem profundo que estava dentro do seu ser. Então o anjo vai lá e pergunta para ele, vou te abençoar. Ele podia falar, não, seja próspero, seja bendito, se multiplique. Fala, não, qual que é o seu nome? Jacó queria ser abençoado, não queria? Podia falar, não, agora a sua esposa Raquel, que é a preferida, vai ficar mais bonita ainda, vai ter mais filhos. Podia ser isso, não podia? Não, agora seu irmão Esaú não vai perseguir mais você, vai morrer, vai ficar com a herança dele. Não. O anjo vai na ferida de Jacó e fala, qual que é o seu nome? Ele é obrigado a declarar o seu problema, o seu pecado, a sua falha do seu caráter. Ele fala, meu nome é Jacó, meu nome é enganador, meu nome é aquele que vai lá e puxa o tapete do outro. Então o anjo fala para ele, vai lá, o seu nome agora vai se tornar Israel. Você não será mais conhecido por Jacó, mas sim por Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Ou também significa o príncipe de Deus, o campeão de Deus. Então, Israel. Tá ok? A partir daquele momento, então talvez ele se apresentasse agora para os seus familiares, sua esposa, seus filhos chamassem ele de Israel, e isso se torna notório no seu acampamento e para os vizinhos. No capítulo 33, ele se encontra com seu irmão Esaú. Ao contrário do que ele pensava, Esaú estava em paz com ele, os ambos fazem reconciliação, se perdoam, e Esaú convida ainda Jacó, vem morar perto de mim. Jacó fala, não, de jeito nenhum, você é doido, você vai lembrar do que eu aprontei e depois vai querer me matar. E vai cada um para o seu lado. Ele oferece os presentes para Esaú e cada um vai para o seu lado, e mais tarde eles se encontram novamente apenas para enterrar o seu pai Isaque. Tá ok? Só para concluir, no capítulo 34, agora eles estão peregrinando pela terra de Canaã. Eles montam seu acampamento numa cidade chamada Siquém, cujo líder político-militar da cidade era chamado Hamor, era o nome dele. Enquanto Hamor com seu filho Siquém, tinha o mesmo nome da cidade, vão lá interagir, recebem lá os estrangeiros, vão ver quem é, se são de paz, se são de guerra. Siquém vê a filha de Jacó, chamada Diná, se encanta pela moça, se apaixona por ela, só que em vez de falar com Jacó, pedir a mão da moça, vai lá e violenta, estupra ela. Quando Hamor, Jacó e os irmãos de Diná sabem disso, ficam aquele clima, e Siquém, apaixonado ainda pela moça, vai pedir a mão dela em casamento para Jacó. Fala para o seu pai Hamor, fala, olha, pai, vai lá e peça para que eu possa casar com ela. Jacó, querendo cobrir a vergonha da filha, e os seus filhos, Simeão e Levi, vendo nisso uma oportunidade de vingança, fala, não, pode casar. Só que, porém, tem que fazer um seguinte acordo. Nós, todos os descendentes de Abraão, nós temos a circuncisão, ou seja, os homens da casa têm aquela pele que cobre a cabeça do pênis cortada, pelinha. Então, agora, todos os homens da cidade de Siquém, tanto crianças quanto adultos, vão ter que participar da circuncisão. Siquém, apaixonado, Hamor, querendo cobrir a besteira que o filho que fez, falou, vamos lá, agora já. E eles fazem a circuncisão, porém, como não havia antibiótico, não havia analgésico, não havia material cirúrgico esterilizado, eles ficam inflamados. Tem uma inflamação no pênis, da febre, da dor. E diz que no momento daquela semana, onde a dor estava mais alta da inflamação, da febre,
Simeão e Levi, junto com alguns servos, alguns empregados, entram na cidade de Siquém e matam todos os homens adultos. Quando seu pai Jacó descobre a besteira que eles haviam feito, fala: vamos embora que vocês trouxeram desgraça sobre nós. A gente nunca mais vai poder ser recebido aqui. E vão embora e fogem para outra cidade. No meio do caminho, eles passam por Betel, onde Jacó paga a sua aliança com Deus, as suas dívidas, né? Oferece os dízimos, os sacrifícios, conforme Deus havia honrado ele, havia feito aliança. E, saindo de Betel, ocorre o quê? Morre sua esposa Raquel. Ela morre como? Ela estava grávida e teve complicações durante o parto. A criança está perto de nascer e ela começa a passar mal. No momento que ela nasce, ela fala para as parteiras: olha, coloque o nome da criança de Benoni, filho da minha dor. Porém, Jacó vai lá e fala: não põe o nome de Benoni, não, põe o nome de Benjamim, filho da minha destra, filho do meu poder. Pois Jacó já tinha quase mais de 70 anos de idade, agora tem mais um filho na sua velhice. Então fala: põe filho do meu poder. E Raquel morre e é enterrada lá próximo. E o menino é criado junto com a sua tia Lia e com as duas servas Zilpa e Bila. Encerra aqui a vida de Jacó, os pontos mais altos. E na próxima aula teremos José. Ok? Deus abençoe vocês. Não tem questionário para a aula que vem, só na próxima aula. Bom final de semana para vocês. Deus abençoe.